bem, seja bem-vindo, muito obrigado por estar conosco. A palavra de hoje baseia-se no Salmo de número 34. Deus abençoa, mas requer uma correspondência. Podemos aprender esta lição neste Salmo. Davi rende graças a Deus por um sinal de livramento e aproveita a ocasião para celebrar a sua graça em favor de todos os santos. Também para exortar os crentes à confiança nele e cultivarem a piedade. Davi afirma que a única forma de viver a vida feliz é caminhando santa e irrepreensivelmente no mundo sob o temor de Deus. À luz do título deste salmo, temos uma ideia sobre a ocasião específica em que o favor divino aqui é celebrado. O salmo foi escrito como consequência do livramento quando ele vai ao sacerdote Aimeleque. Davi foge da presença dele e vai a Aquis, rei de Gate. Se vendo em apuros, se fez de louco e escapou dos domínios de Aquis, rei de Gate. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, temos esse relato. Embora tenha escapado através desse expediente sutil, ele não tem dúvidas de que fora libertado pela mão divina. Tampouco Davi atribui o louvor de seu salvamento à pretensa loucura. Antes, reconhece que a crueldade de seu inimigo fora abrandada pela secreta influência divina, de tal modo que aquele que anteriormente se enraivecera contra ele, agora se torna pacífico mediante um mero artifício. Tirando para nós algumas lições deste salmo. Primeira, aprendemos que, como forma de gratidão por todos os benefícios do Senhor em nossa vida, devemos manter uma contínua vida de louvor e de adoração ao Senhor. Segundo lugar, devemos encontrar sempre motivos para nos alegrar no Senhor, para nos gloriar nele, de sorte a jamais esquecermos dos seus livramentos e com isso os humildes em meio às aflições sejam levados ao mesmo ânimo, serviço e regozijo no Senhor. Terceiro lugar, as nossas ações de graças devem incitar outros a glorificarem a Deus, não só para que saibam de nossa gratidão, mas também para que eles possam seguir o nosso exemplo. Quarto lugar, as orações são ouvidas e respondidas, e isso é motivo para sermos motivados como o salmista a orarmos incessantemente. Quinto lugar, todos que em situações de conflitos ou trevas não podem ver a mão do Senhor nem a sua presença, agora podem ser iluminados e passarem a contemplar a presença salvadora do Senhor. Sexto lugar, Deus convida todos os humildes para que clamem a Ele, pois Deus está disposto e disponível hoje mesmo para ouvi-los, se com a mesma fé que Davi clamou, assim o fizerem, Ele os ouvirá. Sétimo lugar, Deus se alegra em nos favorecer, à semelhança de um pai, especialmente os que são fiéis a Ele, pois Davi afirma que os servos de Deus são protegidos e defendidos por Deus por meio dos anjos. Oitavo lugar, ainda que o propósito do salmista seja mostrar que os fiéis se veem expostos a muitos perigos,
porém eles podem descansar seguros de que Deus é o fiel guardião de suas vidas. O poder de Deus é suficiente para alcançar tal objetivo, mas em seu soberano conselho, ele se digna em empreender anjos como seus ministros. 9º lugar, os anjos também são chamados principados e potestades e estão sempre atentos no serviço de proteção de nossas vidas, porque sabem que este serviço foi-lhes confiado. O propósito de Deus, através das suas ações, é para que, de fato, Ele nos revele cada dia a sua vontade como a nossa fortaleza, como aquele que é a nossa defesa. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, nos diz dos anjos como sendo eles espíritos ministradores, enviados para ministrarem aos que são herdeiros da salvação. 10º lugar, os anjos de Deus estão municiados de invencível poder e se colocam de todos os lados com o fim de socorrer-nos e de livrar-nos de todo o mal. 11º lugar, devemos convocar os homens que duvidam da bondade de Deus a provarem e para que se estimulem para sentirem o sabor dessa bondade e isso lhes seja uma vívida experiência. Que eles saibam que a própria incredulidade é o único empecilho para que eles tropecem, para que não tenham a satisfação e não usufruam da abundância de todas as coisas boas provindas do Pai das luzes. 12º lugar, Deus cuida dos que temem a Ele e lhes são fiéis. Deus jamais esquece deles. O salmista ilustra esta doutrina como usando uma comparação muito conveniente, isto é, que Deus providencia muitas coisas necessárias para o seu povo e satisfaz suas carências. Os leões que sobrepujam em ferocidade a todos os animais selvagens rondam a terra instigados pela fome à procura de sua presa. E enquanto os leões perecem de fome e de necessidade, Deus não desamparará os justos que, em sua carência de alimentos, encontram em Deus o alimento que necessitam. 13º lugar, é imperativo o chamado para colocarmos de lado todo espírito de autodependência e nos lançarmos a uma ação concreta no sentido de irmos à presença do Senhor e ouvirmos o que Ele tem para nos ensinar. 14º lugar, a insensatez no modo de falar tem enganado e promovido muita infelicidade a muitas pessoas. Apartar-se do mal e praticar o bem, procurar o que é bom e empenhar-se por alcançá-lo, deve ser o propósito do homem que teme ao Senhor. 15º lugar, a maldade do homem tem o justo tratamento de Deus. 16º lugar, as aflições na vida do justo são reais, tanto quanto a assistência de Deus concedendo-nos vitória. 17º lugar, a impiedade dos ímpios, aquilo que eles tanto acreditam estarem fortalecidos, recairá sobre suas próprias cabeças. Isto por amor aos justos, Deus ordena que os ímpios sejam eles mesmos a causa e os instrumentos de seus próprios problemas ou das suas próprias destruições. Portanto, por mais numerosos
que sejam os inimigos que nos cercam. Não devemos temer, porque já se acham destinados à destruição. O Senhor é o nosso resgate e a nossa carta de alforria. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o Senhor. Que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Obrigado. Compartilhe esta mensagem, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima oportunidade.